Meus irmãos, Deus seja louvado e Nossa Senhora sempre acolhida por nós. Veja esse ícone de Nossa Senhora com o menino Jesus, pintado pelo fundador do caminho neocatecumenal, Kiko Arguello, lá na Espanha, logo na década de 60. Ele se inspirou no ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é esse ícone que vocês conhecem, Nossa Senhora com o menino, a chinelinha do menino caindo, os sinais da paixão desenhados também, os cravos, a cruz, a coroa de espinho, etc. E esse ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá no século XIX, foi entregue pelo Papa Pio IX aos redentoristas, para que eles pudessem disseminar no mundo todo a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é uma devoção muito cara para nós aqui no Goiás e em todo o mundo. E este ícone é uma inspiração naquele ícone. E os redentoristas foram fundados por Santo Afonso Maria de Ligório, um santo bispo profundamente devoto de Nossa Senhora. Ele escreveu as Glórias de Maria, um clássico da nossa devoção mariana. E no dia 1º de agosto, nós celebramos o dia de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos redentoristas, padroeiro dos moralistas, porque foi um grande teólogo da moral católica. O seu material está extremamente atual. A editora do Centro Dom Bosco editou toda essa coleção que eu a tenho com grande estima, inclusive o manual dos confessores. Santo Afonso precisa ser redescoberto por todos nós. E eu quero pedir a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para que nós possamos amar ainda mais Santo Afonso Maria de Ligório. E eu quero te convidar para uma live muito importante que eu fiz há 2 anos atrás com a irmã Maria Aparecida, do Mosteiro das Monjas Observantes Redentoristas de Formosa. Você não vai perder a oportunidade de escutar uma jovem monja, simples monja, profundamente conhecedora de Santo Afonso Maria de Ligório. Venha conosco e assista esse vídeo. A descrição dele já está aqui. E você poderá se inteirar de algo da sabedoria desta grande monja, a irmã Maria Aparecida, que este grande santo interceda por nós, interceda pelas nossas famílias e que a moral católica seja cada vez mais vivida por nós. Que o olhar da Santa Mãe, que nos mostra o olhar do seu Santo Filho, nos ajude a ser uma igreja que ama a Cristo, que ama a Trindade, que ama a liturgia e que nos ensina a amar o próximo e a ver no próximo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado e que as glórias de Maria brilhem na nossa vida em decorrência do nosso batismo. Em seguida agora, você poderá acompanhar o vídeo que eu citei e você vai se enriquecer com ele. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos que nos acompanham pelas nossas mídias, hoje, 1º de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório, este santo tão importante na vida da nossa igreja. E para falar das profundidades da vida de Santo Afonso, da sua relevância para os nossos dias, nós viemos ao mosteiro da Sagrada Face das Monjas Redentoristas aqui de Formosa, para falar com a irmã Maria Aparecida, que ainda tão jovem, mas já fez um itinerário de conhecimento da vida de Santo Afonso. Nós não vamos aqui dar uma aula, mas apenas trazer
pontos singulares da vida de Santo Afonso. E eu te convido a gente a começar invocando a presença de Nossa Senhora, que Santo Afonso amou tanto, para que nós possamos ter uma boa conversa e que esse nosso encontro aqui possa nos ajudar a amar ainda mais a Igreja como Santo Afonso amou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã, por ter aceitado esse convite de estar aqui, claro, com a permissão da Madre Superiora do Mosteiro, para esta partilha. Eu gostaria que a senhora apresentasse um pouquinho, falasse um pouco do seu itinerário, para depois nós começarmos a falar de Santo Afonso. Bom, eu me chamo Sora Maria Aparecida, eu estou no mosteiro desde 2016, quando ele ainda estava instalado na cidade de São Fidélis, no estado do Rio de Janeiro. E após ter percorrido o período de postulado, noviciado, eu agora sou professa simples, né? No meu último ano de professa simples. Se Deus quiser, ano que vem eu poderei professar solenemente. E agora o mosteiro está aqui em Formosa, graças a Deus, já há mais de um ano. E agradeço muito o convite do Dom Adair para estar falando aqui neste dia sobre o nosso querido pai, Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, que tem muito a nos ensinar ainda hoje. Então, irmã, a senhora, como uma filha de Santo Afonso, quem foi Santo Afonso Maria de Ligório? Bom, falar sobre Santo Afonso não é nem simples e nem rápido. Afinal de contas, ele viveu 92 anos. Santo Afonso, que foi estudante de direito, foi religioso, né, sacerdote religioso, foi bispo, né? Então tem muito assunto, mas eu fiz aqui um breve resumo dos principais acontecimentos da sua vida, acontecimentos estes que têm muito a nos ensinar, né? Santo Afonso nasceu num vilarejo, na verdade, chamado Marianella, que fica ao lado de Nápoles, mas é tão pequena que alguns autores dizem que Santo Afonso nasceu em Nápoles, né? A famosa cidade italiana, no dia 27 de setembro de 1696. Foi no mesmo ano que nasceu a nossa fundadora, a Beata Madre Maria Celeste. Santo Afonso nasceu de família nobre, né? Família razoavelmente rica e importante no reino de Nápoles. Estudou, a pedido do seu pai, artes liberais e se formou em direito civil e direito canônico, ainda novinho. Salvo engano, com 14 anos ele concluiu os seus estudos, né? E, exercendo a sua profissão de advogado, ele, num caso contra o grão-duque de Toscana, ele, por um simples descuido involuntário, ele vai perder essa causa e isso vai o abalar imensamente, a tal ponto que ele vai abandonar essa profissão, abandonar os tribunais e dizer: ó mundo falaz, agora eu te conheço, adeus tribunais. Esse acontecimento para Santo Afonso foi como que o caminho de Damasco, né? Ele viu a vaidade do mundo, ele viu a fragilidade das alegrias desse mundo. Então, abandonou os tribunais, a sua profissão, e completou os seus estudos de teologia, e foi ordenado sacerdote somente aos 30 anos. E essa opção do Santo Afonso, né, desagradou muito ao seu pai. Afinal de contas, ele era de família nobre, portanto, poderia receber uma herança grande, poderia ter uma carreira profissional muito luminosa, né? Então, o seu pai foi contra e o fez sofrer muito com isso, né? Isso, na verdade, se repete
ao longo da história com quase todas as vocações, seja elas sacerdotais, seja ela religiosa, né? Os pais que não entendem o chamado de Deus. Do ponto de vista humano, eu até entendo, mais ou menos, um coração de um pai e de uma mãe que sofre por ter o seu filho, a sua filha distante. Mas se nós olhamos sob a perspectiva da vida espiritual, a vida eterna, isso é um grande absurdo, né? E aproveito a ocasião para alertar os pais que porventura possam estar passando por essa situação onde o seu filho, a sua filha manifestaram um desejo de seguir a vocação sacerdotal religiosa, que não o impeçam, porque essa vida passa depressa demais. E muitos pais que impediram os filhos de seguirem a vocação, esses mesmos filhos acabaram, alguns, seguindo uma vida mundana. E quantos desgostos, né? Quanto sofrimento causou a esses mesmos pais. Então, se o senhor ou a senhora é um pai que está passando por essa situação, siga esse meu conselho, né? Não impeça o seu filho, a sua filha de seguir a vocação. Mas continuemos. Desde então, Santo Afonso colocou todos os seus conhecimentos a serviço de Cristo, sobretudo para evangelizar os pobres e abandonados das zonas rurais da Itália. E essa opção, né, por esses pobres e abandonados das zonas rurais da Itália não foi por acaso, né? Em grande parte, essa decisão se deu porque o Santo Afonso constatou com seus próprios olhos o extremo abandono espiritual que essas pessoas se encontravam, né? Então ele viu, ao contemplar essa situação, né, dessa classe de pessoas, uma vocação, um chamado, uma missão de Deus, que, claro, foi amadurecendo com o passar dos anos. E é interessante, antes mesmo da gente falar do surgimento dos redentoristas, fazer apenas um comentário, que o Santo Afonso e a Beata Maria Celeste e a congregação e a Ordem dos Redentoristas surgiu justamente quando se iniciava, se formava lá na Europa aquilo que iria culminar na Revolução Francesa, né? As ideias iluministas que já surgiram um século antes começaram a se espalhar por toda a Europa e aquilo vai culminar na Revolução Francesa. Então, a gente sabe, para quem estudou a história da Igreja, que justamente nesse período, talvez a gente fale um pouquinho mais para frente novamente sobre esse assunto, que o Marquês de Pombal, né, um pouquinho mais tarde, na verdade, vai iniciar uma perseguição muito agressiva contra os jesuítas, que até então dominavam, né, o ensino nas universidades, né, e tinham grande influência nesses ambientes. E é justamente quando se tramavam, aliás, não só o Pombal, mas a gente sabe que quem tramou, escondido tudo isso, foi a maçonaria, né? E no momento mesmo que se tramava a supressão, né, a perseguição contra a Companhia de Jesus, Nosso Senhor suscita os redentoristas, né? Isso não é à toa, porque se cada santo é uma resposta de Deus a um mal, né, que acontece em determinado tempo da Igreja, quanto mais uma congregação religiosa. Então, diante desse mal, dessa perseguição contra os jesuítas que estavam no ambiente universitário, Nosso Senhor suscita a congregação e a ordem redentorista que tem a missão de ir atrás dos pobres e abandonados das zonas rurais, porque justamente nesses ambientes, naquela ocasião, era onde ainda se preservava, né, das ideologias iluministas e toda aquela doutrina que excluía Deus e a sua santa lei. Então, é a mão da providência, né? Não só lá na Europa, mas a gente vai ver justamente aqui no Brasil também. Os redentoristas chegam no Brasil no momento exato, vamos dizer assim, onde se precisava, onde se tinha uma demanda muito grande da evangelização nas zonas rurais, né? Que aqui, inclusive, é um país muito vasto. Mas continuemos novamente. Santo Afonso, por motivos de saúde, vai repousar durante algum tempo próximo à costa de Amalfi, e lá por causa da sua boa fama, convidado a analisar um caso, no qual uma religiosa, a nossa fundadora, a Beata Maria Celeste, havia recebido algumas revelações a respeito da fundação de um novo instituto religioso. Até então, só se tratava do ramo feminino.
Numa conversa, a Madre Celeste lhe revela que Deus o escolheu para fundar o ramo masculino, né? Ele que foi apenas resolver um caso para o Monsenhor Falcoia, né? Que era o bispo, que aliás na ocasião não era bispo ainda. Ele tomou essa surpresa, né? Que a Madre Celeste lhe fala que Nosso Senhor queria que ele fosse o fundador do ramo masculino. E depois de muita resistência, devido à sua extrema humildade, né, e em se sentir indigno de tal missão, ele aceita e a fundação acontece no ano de 1732. Nesse início da obra, tanto das monjas quanto dos padres, há inúmeras confusões e desentendimentos. É claro que eu não vou entrar em detalhes por causa do tema mesmo, para a gente não fugir tanto do tema, e por causa do tempo também, mas essas confusões, esses desentendimentos se deram em grande parte por causa que uns congregados achavam que os redentoristas se deviam dedicar-se ao ensino também, e outros falavam que era apenas missões populares nas paróquias. Isso foi, em essência, a causa das discussões. Em 1749, o Papa Bento XIV aprova as Santas Regras, né? E um ano depois, a regra das monjas, né? Santo Afonso e os congregados, né, começam, aliás, eles já faziam as pregações, mas de forma mais oficial, vamos dizer assim. Começam a pregar as missões e retiros, sobretudo as pessoas do campo, como eu falei. E para isso, ele que recebeu de Deus muitos dons e muitas capacidades, ele vai utilizar da pintura que ele mesmo fazia, da música que ele mesmo compunha e também da poesia. Ele era cheio de dotes, né, de qualidades. A fama dele se espalha e chega até ele os rumores de que o queriam bispo de Palermo. E ele então responde diante desses rumores, pedindo que rezassem para evitar que esse grande escândalo acontecesse, né? A gente vê uma grande humildade em todos os acontecimentos da sua vida. Ele se sentia indigno de ser fundador, indigno de ser bispo, e não era simplesmente da boca para fora, porque isso a gente lê muito nos livros, e muitas vezes as pessoas até dizem, eu não mereço, mas ele de fato conformava a sua vida, todas as suas palavras, as suas atitudes de acordo com esse princípio. Ele não era digno, né? Mas, em 1762, o Papa Clemente XIII deu-lhe, né, a mitra de Santa Águeda dos Godos, né? Ele se tornou bispo dessa diocese. E ele que disse, então, a vontade do Papa é a vontade de Deus. E ele aceita, né? Durante 13 anos, pastoreou sua diocese, reformou mosteiros, né? Lá ele também acompanhou, inclusive foi ele quem pediu a fundação das monjas redentoristas na sua diocese, ele acompanhou tanto elas como os outros mosteiros já existentes, né? Reformou o clero também, que estava relaxado, e os costumes, né, dos povos, dos seus diocesanos em geral. Isso através das pregações, através das cartas pastorais, e enfim. Em 1775, a seu pedido, o Papa livra-o do bispado, porque ele já se sentia idoso, cansado, né, adoentado. Ele volta para o convento, porém, como a vida do santo não é fácil, e é preciso se configurar a Cristo crucificado, teve o desgosto de ver a cisão do seu instituto. Isso se deu em grande parte por causa da questão do regalismo, por causa do rei de Nápoles, né, que botou muitos problemas. E o que é pior, ele acaba sendo expulso da própria congregação que fundara, por também tramas, né, de outras pessoas. Nos últimos 12 anos de vida, ele escreveu muitos livros, que logo mais o Dom Adair apresentará a todos, e morreu no dia 1º de agosto de 1789, no convento de Pagani. E é interessante, porque eu já comentei que os redentoristas e as redentoristas surgem num contexto onde estava ganhando forma a Revolução Francesa, e ele morre justamente quando se inicia efetivamente a Revolução Francesa, né, no ano de 1789. Foi canonizado em 1831 pelo Papa Gregório XVI,
e declarado doutor da Igreja em 1871 pelo Papa Pio IX. Isso foi um breve resumo dos principais acontecimentos da sua vida. Ainda só para finalizar esses acontecimentos mesmo, quando no segundo dia, onde velava o seu corpo, no convento, numa cidade vizinha, agora não me recordo do nome, um menino de 1 ano e meio estava agonizando, estava muito adoentado, e seus pais desesperados, até que sua tia, que conhecia muito bem o bispo de Santa Águeda, né, a sua fama de santo, ela resolve pegar o menino e sair às pressas levar lá no velório do santo bispo. Seus pais falam, não adianta, ele vai morrer no caminho, mas ela, com muita fé, leva-o. Chegando lá, ela pede a um irmão que coloque o menino ao lado do rosto do Santo Afonso. E o menino já estava praticamente morto mesmo. E quando ele encosta o menino no rosto do Santo Afonso, o menino revive e volta a pé para casa. E quando chega em casa, né, acho que um dia depois, o seu pai, a sua mãe, dá uma pintura do bispo, né, do Santo Afonso, e ele, com 1 ano e meio, que até então não havia articulado nenhuma palavra, ele lhe diz, Afonso, Afonso, o santo está no céu. Né? E depois, para testar, eles dão uma outra pintura de outra pessoa, e ele fala, não, esse não, eu quero o Afonso. E aí devolve e ele fala a mesma coisa, Afonso, Afonso, o santo está no céu. Isso são apenas, né, alguns, aliás, né, de tantos milagres. E também um que foi talvez o mais esplendoroso foi que ele, na agonia do Papa Clemente XIV, né, o Papa Clemente XIV foi quem teve a infelicidade, não por culpa própria, mas por alguns outros motivos, né, de assinar a supressão da companhia, né? Santo Afonso vai mostrar a ele que ele não deveria ter feito, que a perseguição continuaria mesmo, né, com a companhia, né? E na sua agonia, na agonia do Papa, o Santo Afonso biloca, né, do convento até lá e dá a extrema-unção para o Papa, né? Isso se tornou conhecido, né? Logo a notícia se espalhou. Talvez o milagre mais prodigioso do Santo Afonso. Esse é um breve resumo da sua vida. Veja quanta riqueza, obrigado, irmã, pela sua sabedoria e unção e simplicidade e amor filial a Santo Afonso Maria de Ligório, que é um santo maravilhoso na nossa igreja. Eu tenho aqui algumas obras que eu vou apresentar para vocês. A Teologia Moral, são 4 volumes, o 5º volume desta coleção é a prática dos confessores, o manual para os padres, para aqueles que confessam. É uma riqueza isso aqui, é o fundamento básico da nossa moral católica, está aqui. Santo Afonso foi advogado, como a irmã já disse, mas se tornou também um grande teólogo no campo da moral. E aí você tem muitas outras obras. Uma obra muito famosa de Santo Afonso, As Glórias de Maria, que é uma obra grossa, como vocês veem, mas carregada de beleza, do seu amor a Nossa Senhora, o seu desvelo em favor de Nossa Senhora, da promulgação do seu nome, da sua devoção. Aqui também eu tenho, na coleção das biografias do Padre Bertoli, que é um redentorista, Santo Afonso de Ligório, é um livro interessante, é do centro, deixa eu ver aqui qual que é a livraria, Escola Dominus Servite, eu penso que é dos próprios redentoristas, até foi as irmãs, quando eu estive no Rio de Janeiro, que me deram esta obra. Aí você tem uma série de outras obras pequenas, que são ótimas, visitas ao Santíssimo Sacramento. Eu até vou no nosso programa Oração da Manhã, oportunamente, num tempo determinado, e nós vamos trabalhar são 29 visitas, me parece, ou 30 visitas. Então, 30, né? São um para cada dia do mês. Cada dia do mês, 30 visitas ao Santíssimo Sacramento. Tempo e Eternidade, Vida, Morte e Futuro. São livrinhos pequenos que ele fez para facilitar a leitura do povo. Tem um outro também, A Oração, que ajuda nessa metodologia de a gente aprender a rezar. A Verdade da Fé,
Isso, aqui não temos todos os livros, ainda faltam mais alguns. A prática do amor a Jesus Cristo, esse é famoso, né, irmã? Sim, um dos principais. O que ele fala nesse livro? Justamente a nos ensinar como ama efetivamente a nosso Senhor, né? Uma linguagem muito simples, justamente porque a sua missão era evangelizar as pessoas simples, então ele tinha que trazer uma linguagem acessível a essas pessoas, né? Considero, não porque sou filha dele, mas o principal autor para se dar de presente aos pais, às famílias, onde quem não tem muito conhecimento, né, da fé católica, são uma linguagem simples e profunda ao mesmo tempo. Parece que é um dos livros mais lidos dele, né? Sim, junto com os Glórias de Maria. Os dois mais lidos, a prática do amor a Jesus Cristo e as Glórias de Maria. Vocês podem pesquisar na internet e se enriquecer. Meditações sobre a Quaresma, nós já fizemos nosso programa Oração da Manhã. Eu não sei se eu fiz o dele, eu acho que foi de Santo Tomás, mas acho que também já fiz as meditações de Santo Afonso na Quaresma. E por último, ainda tem dois ainda. Esse aqui a senhora vai falar dele. Um outro aqui, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. São riquezas que brotam de um coração de um santo. Vocês imaginam um homem que era ocupado com 1000 coisas, bispo, Sim. fundador de uma congregação, e teve tempo para escrever coisas tão profundas. Não pense que é fácil escrever esses tratados de moral. Isso aqui, ele gastou muito tempo. Naquele tempo não tinha computador, não tinha máquina de datilografia, era tudo na caneta, na pena, e saiu do seu coração essas preciosidades. O último livro, irmã. Aqui a vocação religiosa, né? Temos também dele, salvo engano, foi reeditado também recentemente, que se chama A Verdadeira Esposa de Cristo, que, claro, é voltado principalmente para as religiosas, os religiosos, porém, contém ensinamentos que servem para todo o povo cristão, trata das virtudes cristãs. E, como eu dizia, numa linguagem muito acessível e muito cativante. Ele gosta muito de dar exemplos, né? E tem pessoas que gostam desse método, né? Então está aqui uma breve exposição sobre as obras. Irmã, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para nós, dentro da sua experiência profunda, uma jovem religiosa, uma monja que vive reclusa, teve autorização da madre para poder dar essa entrevista aqui, que isso não é usual. As monjas vivem sempre o escondimento. Aqui atrás nós temos aqui a capela, mas atrás aqui nós temos a clausura, onde elas assistem à missa. Atrás, elas não têm contato com o povo, vivem uma vida de profunda intimidade e silêncio. Quantas irmãs tem aí dentro? 13. São 13 irmãs, entre as irmãs devotas, noviças e também postulantes e aspirantes. Sim. Quais, irmãs, os pontos mais importantes, ao seu ver, do ensinamento de Santo Afonso Maria de Ligório para os nossos dias? Sim. Eu vou reduzir nessa aula. Se algum dia nós gravarmos outras, eu vou me estender a mais. Mas tem um ensinamento especificamente que ele praticamente fala em todas as suas obras, até mesmo as teológicas e as ascéticas, né? Que é uma expressãozinha que se repete em todos os seus livros, que é a vontade de Deus, né? Santo Afonso era fascinado, né, apaixonado por essa ideia de conformidade com a vontade de Deus. Ele que dizia que a santidade consiste em conformar a nossa vontade com a vontade de Deus, né? Ele que falava muito da importância da obediência aos superiores, seja os religiosos, seja o bispo da sua diocese, e principalmente o Santo Padre, o Papa, né? Ele vai encarnar esse princípio na sua vida. Tanto é que naquelas dificuldades, no início da congregação, ele vai fazer o voto de nunca abandonar a congregação e sempre se colocar sob os cuidados, né, e as ordens, né, do seu confessor, né, do seu diretor espiritual. Mas isso vai se refletir também na sua vida espiritual, porque, agora, fugindo um pouquinho do Santo Afonso, só para explicar melhor, o Beato Frei Maria Eugênio, que é um beato carmelita, um religioso carmelita, ele dizia, na sua obra principal, Quero Ver a Deus, que Deus santifica os homens através da manifestação da sua vontade. Mas essa sua vontade, ela pode se manifestar de 3 modos, né?
A primeira é pela lei natural, que Deus inscreveu no nosso coração quando nos criou. Essa percepção inata, vamos dizer assim, entre o bem e o mal, né? E a segunda forma, a segunda maneira é através da revelação, que me ensina, por exemplo, se a lei natural diz que eu não posso ficar sem comer, porque isso vai ser prejudicial ao meu corpo, na revelação a gente vai aprender, por exemplo, que a gente deve se mortificar, fazer jejuns, né? Então é uma forma mais perfeita, mais intensa dessa vontade de Deus que se manifesta ao homem. E a terceira, através dos dons do Espírito Santo, que ilumina e convida a vontade do homem de acordo com a vontade de Deus, né? Deus conduz o homem através dos dons de acordo com a sua vontade. E é somente quem progride na vida espiritual e passa para a vida mística, ou aquilo que Santa Teresa chamou de quarta morada em diante, que é capaz de ser suficientemente dócil para ser conduzido pelos dons do Espírito Santo, seja eles quais forem. E Santo Afonso, evidentemente, foi uma dessas pessoas que foi dócil à moção do Espírito Santo. E ele podia, então, dizer que era movido, né, e conformado com a vontade de Deus, de uma maneira mais intensa possível, né? Só os santos sabem o que é conformar com a vontade de Deus nesse grau, né? E como eu dizia, numa outra oportunidade a gente pode falar de tantos outros aspectos, né, dos seus ensinamentos, né? Ele que vai falar sobre as virtudes, ele que vai combater o jansenismo, que pregava um rigorismo exagerado, que tirava as pessoas da comunhão, né? Que dizia que poucas pessoas iriam para o céu, tinha que ser muito perfeito. O Santo Afonso vai falar, de fato, tem que ser perfeito, né? Tem que amar a Deus. Só que, justamente, Deus nos deu um Redentor, cheio de misericórdia, né? Isso o jansenismo escondia a devoção a Nossa Senhora, e é por isso também que ele vai ser motivado a escrever sobre Nossa Senhora, a pregar sobre Nossa Senhora, vai escrever também sobre o Sagrado Coração de Jesus, né? Tudo isso por causa desse mal do jansenismo que acabou roubando muitas almas, né, de Deus. Bem, as pessoas às vezes pensam que Santo Afonso fundou primeiro os padres redentoristas, mas na verdade as irmãs surgiram primeiro. Fala um pouquinho para a gente como foi o início da congregação. Da Ordem das Monjas? Da Ordem Sim. das Monjas. Então, a Madre Celeste, assim, só para fazer um resumo, né? A Madre Celeste, ela primeiramente foi carmelita, né? Ela acompanhou a sua irmã que havia de entrar no Carmelo, em Marigliano, na Itália, e lá, quando o mosteiro acabou sendo dissolvido, por questões de regalismo também, né? Ela conheceu o Monsenhor Falcoia, que estava desejando fundar um conservatório, né, de visitandinas, né, transformar um conservatório em um mosteiro, um convento de visitandinas. E ela é chamada a ir para lá, então, já que o mosteiro iria se desfazer e ela não queria voltar para casa. Então, ela vai para lá, na cidade de Scala, que fica próximo a Amalfi, né, onde o Santo Afonso foi, justamente. E lá, no ano de 1725, ela recebe as primeiras revelações da regra. Na verdade, o Nosso Senhor, ela tinha uma intensa vida de oração, uma vida mística já quando jovem, né? E ela foi amadurecendo durante o período do Carmelo, e quando ela está já em Scala, Nosso Senhor avisa-lhe que ela devia se preparar com orações e jejuns durante 40 dias, e no final ela receberia uma graça, né? E naquele último dia, depois da comunhão, né, na ação de graças, ela recebe a revelação da nossa regra, que foi ditada, a princípio, em primeira pessoa. O Eterno Pai falava, né, contém o prólogo, contém como as irmãs devem organizar o seu dia e tudo mais. E dessas regras primitivas é que o Santo Afonso vai se utilizar para escrever a regra dos homens, né, dos congregados, né, dos padres, dos irmãos. E foi assim, basicamente, que surgiu. Claro, como eu já disse, contando um pouquinho da história do Santo Afonso, houve muitas confusões, desentendimentos, e com as monjas também não foi diferente. E isso se deu porque o Monsenhor Falcoia era tanto o diretor do Santo Afonso quanto da Madre Celeste. E ele vai começar a
não é nem sugerir, mas querer mesmo que algumas alterações na regra primitiva fossem feitas. Como, por exemplo, a regra primitiva dava 9 virtudes, né, da vida de Nosso Senhor, para ser em memória dos 9 meses que ele passou, né, no seio virginal de Maria. E o Monsenhor Falcoia vai acrescentar as 3 teologais para serem praticadas de forma especial, uma em cada mês, né? Vai ganhar um caráter mais ascético. E a Madre Celeste vai perceber que isso poderia ser prejudicial na compreensão do carisma mesmo que ela recebera, porque para a Madre Celeste, e nós não vamos poder contar hoje aqui, para não fugir da aula sobre o Santo Afonso, a Madre Celeste, desde jovem, né, ela percebeu, ela entendeu que o maior motor, né, da nossa santificação é o próprio Cristo, que vai, pela união que nós temos com Ele, infundir as suas virtudes em nós, imprimir a sua face adorável em nós. Então, quando ela viu que o Monsenhor Falcoia queria que fossem acrescentadas 3 teologais para serem praticadas uma a cada mês, ela viu que poderia que na prática todas se tornassem santas, se obedecessem tudo e fizessem com generosidade. Mas na teoria ela viu que poderia ser prejudicial, chamando muita atenção ao trabalho, ao esforço da alma, né? Isso foi só para contar um pequeno detalhe, né, desse momento onde surgiu a ordem, né? Depois ela vai morrer bem mais jovem que o Santo Afonso, com 58 anos de idade, na cidade de Foggia, na Itália também. Ela foi expulsa também do convento, que ela, não vamos dizer assim que fundou, mas da ordem que Deus se utilizou dela como instrumento, né? Que fundou nesse sentido. E ela também vai sofrer isso, afinal de contas, ser redentorista é se configurar a Cristo Redentor. E o Cristo Redentor está lá ressuscitado, sim, mas antes teve que passar pela crucificação, né? É impressionante que a vida dos grandes santos, sempre desses fundadores, passou por essas experiências. São Francisco também, Madre Paulina aqui no Brasil também sofreu essas retaliações, São João da Cruz, e assim tantos e tantos santos, fundadores de congregações, de ordens, que às vezes no final vê todo o seu projeto, todas aquelas intuições divinas serem às vezes solapadas pelos seus próprios filhos em desobediência a essa vontade de Deus. Sim. Então quem tem esse chamado para as fundações sempre precisa preparar os ombros para carregar com Jesus a pesada cruz no final de suas vidas. Irmã, como que é a vida de clausura? Bom, na clausura, ou a gente está rezando ou se preparando para rezar. Claro que nós não somos anjos e nós também temos os trabalhos de casa, né? Nós também lavamos, passamos, limpamos, né? Mas na clausura, todos os elementos da clausura, inclusive a própria clausura, a própria separação do mundo, eles foram criados, né, para, a todo momento, elevar a alma do monge e da monja para Deus, né? É tudo para lembrar a presença de Deus, desde um quadro, desde a hora de levantar, desde uma imagem que a gente vê. Todos os elementos da vida claustral, elas nos empurram, né, nos movem, movem o nosso olhar e o nosso coração para o alto. Não é à toa que nós temos muros nos 4 lados, né, para evitar que nós vejamos o mundo e apenas uma abertura para cima. É aquilo que a gente reza na missa, né? Corações ao alto, sursum corda, né? Coração para cima. E assim a gente vive, como homens, uma vida de anjo, né? Louvando a Deus e cantando as suas misericórdias, através, sobretudo, da liturgia da Igreja, né? A Santa Missa e o ofício divino. Partilhe conosco, irmã, o sentido, um pouco dessa entrega total a Deus na vida contemplativa, de clausura, porque para muitas pessoas talvez é até estranho, né, ver uma jovem religiosa, monja, que está entre esses 4 muros, sem olhar para as coisas aqui de baixo, mas olhando somente para as coisas lá de cima.
e aqui no lugar que vocês estão temporariamente, até a construção do mosteiro definitivo, é um lugar onde os aviões perturbam muito, né? Bastante. Além também dos bares e do movimento das ruas, que realmente tira um pouco esse elemento preponderante da clausura do mosteiro, como o de vocês, que é um mosteiro de observância, que tira essa capacidade das irmãs de ter uma tranquilidade de oração para rezar pelo mundo, pela igreja, por todos. Mas como a senhora, qual o sentido de tudo isso na sua vida? Sim, o sentido da vida claustral, né, da vida consagrada, sim, mas nessa separação do mundo mais radical, ela se tornou importante para mim logo depois que eu passei pelo meu processo de conversão, né? Já partilhei isso numa outra entrevista, né, com outro apostolado, e lá eu dizia que depois de ter ido para a universidade, né, e tido a graça da conversão lá, a primeira atitude, claro, foi reformar a minha vida, as minhas vestes, as minhas palavras, as minhas amizades. Depois que eu fiz a lição de casa, me veio a necessidade extrema de me afastar fisicamente daquele ambiente, onde tudo, ao contrário da clausura, puxa para as coisas do mundo, né, para o pecado. Então, eu fui para casa, né, e comecei lá a estudar e a rezar. Estudar sobre a vida dos santos, sobre a vida de oração, sobre a Igreja de Cristo, né, a Igreja Católica, sobre a moral católica. E depois de ter passado alguns meses fazendo isso, eu pensei assim, claro, quando eu digo eu pensei, eu quero dizer, Deus iluminou, me iluminou desse modo. Mas, se a doutrina católica é essa, ou seja, que ensina que existe céu, uma vida feliz eternamente na presença de Deus, e que, pelo contrário, também existe inferno, né? Que Nosso Senhor morreu numa cruz depois de ter passado por sofrimentos tão atrozes. Cristo se encarnou pobrezinho. Se tudo isso eu tenho como verdade de fé, e eu tenho mais certeza disso do que eu estou falando agora, qual é o sentido de eu procurar outra coisa a não ser isso, né? Se é isso, então eu vou até o fim. Se é isso, então eu vou abraçar definitivamente a busca dessas realidades. Custe o que custar, como dizia Santa Teresa, doa a quem doer. E então, quando eu planejava como alcançar isso, logo me veio à mente também: eu preciso novamente me afastar agora da casa dos meus pais. Não porque a minha família em si me afastasse de Deus, mas porque a gente sabe que o vínculo familiar, aquela rotina diária, para alguns que, como eu me converti, é mais difícil, né? Impede, mas não absolutamente, né? Relativamente falando, a busca da santidade. Então eu pensei, eu acho que eu devo ser monja, porque eu já tinha lido o suficiente para saber que uma monja vivia afastada do mundo para buscar a Deus. Se é isso que eu quero, então acho que eu devo ser uma. Então foi aí que eu intuí a importância da vida claustral, da vida realmente separada do mundo, né? Não desmereço as outras vocações, muito pelo contrário, são necessárias, né? Mas foi desse modo que Deus me conduziu e desse modo que eu entendi a importância de ser monja, né? É muito interessante pensar essas realidades, a riqueza da igreja. Nossa igreja possui uma riqueza imensa, os carismas, as vivências. Às vezes as pessoas pensam, mas mosteiro, que sentido tem homens e mulheres reclusos no silêncio, vivendo a pobreza, a radicalidade, fugindo de tudo que é vaidade? Tem um sentido muito importante, porque no mosteiro se erguem os louvores a Deus pela igreja, pela santificação do mundo. As monjas têm sempre centenas de intenções pelas quais elas rezam. Isso eu chamaria, irmã, de alavanca. Os mosteiros são as alavancas que dão sustentação espiritual à vivência da igreja, ao apostolado da igreja que está aí presente em todos os cantos da terra. Sem dúvidas. Bem, minha querida irmã, nós estamos no mês de agosto, começando hoje o mês de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aos jovens que vão assistir a esta nossa conversa, também aos pais que têm seus filhos vocacionados, pais, mães que rezam pela vocação dos seus filhos,
Qual a mensagem que a senhora daria a eles para os dias de hoje? Sim. Para dar um recado eficaz nesse dia, eu trouxe aqui uma passagem da vida da Princesa Isabel, a última a governar o Brasil antes da queda da monarquia. O tema em si, aliás, o acontecimento em si pode parecer que não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas tem sim muito a nos ensinar, né? A Princesa Isabel já desejava há muito tempo, assim como seu pai e o seu avô, abolir a escravidão no Brasil, né? Só que ela sabia que isso não era um assunto tão simples de se resolver apenas assinar um papel, né? Ela sabia que muita coisa estava implicada nisso. E no momento mesmo onde ela ia assinar, né, poucos momentos antes, um homem, que agora eu não me recordo qual o nome e qual o cargo, olhou para ela e disse: Vossa Alteza assinará o fim da monarquia no Brasil, o fim da Casa de Bragança. E ela, como fiel católica, um exemplo de católica, ela olhou para ele e falou assim: se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar esse povo, né? Um desapego total, né? Ela poderia, então, governar um império, né? O Império Brasileiro. Ela poderia continuar com a Casa de Bragança aí reinando, quem sabe mais alguns anos, décadas, enfim. E ela, para salvar aquele povo da escravidão, então, externamente falando, dos seus patrões, né? Ela abdicou. Ela sabia que ia perder e não se importou. Claro que isso não foi simplesmente porque ela é uma pessoa boa, mas porque ela era uma autêntica católica. E ela amava muito a Cristo. E ela via naqueles escravos seus irmãos. E por que eu dei esse exemplo? Porque há tantos tronos na vida dos jovens de hoje. E que vocês precisam aprender a renunciar, a abrir mão, para libertar. Não escravos de senhores, de patrões, mas escravos de Satanás, que quer levar essas almas para o inferno, né? Depois de já fazê-las sofrer muito nessa vida, né? Porque o pecado é simplesmente uma euforia, tem muita tristeza também já nessa vida, mas sobretudo na outra, né? Então, quais são, por exemplo, esses tronos que a gente deve abrir mão para salvar? É o apego à família, é o desejo de uma carreira profissional, né? Desejo de fama, de dinheiro, né? De estar com os amigos, de ter uma vida estável. Tudo isso são tantos tronos que a gente, a exemplo da Princesa Isabel, deve abrir mão para se tornar tantos outros redentores, salvadores, né? Muito bonito, é isso mesmo. Eu acho que a senhora tocou um assunto muito importante, que são esses tronos, as falsas amizades e as falsas seguranças deste mundo e tantas outras coisas. A gente vê aqui, o bispo pode entrar no mosteiro, né? A clausura papal, então o bispo pode entrar no mosteiro. Mas quando a gente visita o mosteiro, que conversa com as meninas, com as vocacionadas, a gente percebe uma beleza esplendorosa no rosto de todas elas, que buscam essa compreensão da vida a partir da entrega total no silêncio a fazer a vontade de Deus. Eu agradeço, irmã, imensamente as suas orações, em primeiro lugar, e das demais irmãs pela nossa diocese, pelo bispo, pelas nossas vocações. Peço que vocês rezem pelas vocações nesse mês, não só de vocês, mas também do nosso seminário, das outras congregações da diocese. E dizer da minha alegria de poder saber que aqui, no meio do barulho, no meio de tantas confusões da nossa cidade, mesmo que provisoriamente, não sabe até quando, o Mosteiro da Sagrada Face é uma espécie de um bom vulcão que eleva ao alto as orações matinais, já na madrugada e durante o dia, diversos momentos, a missa diária, que dá sustentação à igreja. Eu acho que isso estava profundamente no coração de Santo Afonso Maria de Ligório. Quanto bem isso faz à nossa vida e à vida da nossa igreja. Para quem quiser ter um contato com o mosteiro, tem o site, né, irmã? Sim, temos o site mosteirodasantaface.org. Temos também o e-mail,
que na verdade vai estar indicado no próprio site, mas é mosteiro-da-santa-face@gmail.com, né? E lá vocês podem entrar em contato. Talvez demoremos alguns dias para responder, mas responderemos, com a graça de Deus. E eu deixo agora as suas considerações finais. Sim. Nós falamos hoje, né, sobre o nosso querido pai, Santo Afonso, né? O meu pai especialmente, mas de todos que o recorrem, né, como intercessor. E não saindo do assunto, mas trazendo mais para a realidade aqui do nosso país, do Brasil, né, onde os redentoristas também já vivem há mais de 100 anos, eu gostaria de fazer essas considerações finais voltada para esse ponto específico, né, nos redentoristas no Brasil. E para isso eu vou recorrer também a outro acontecimento da Princesa Isabel, que vai nos ilustrar muito a importância de ser redentorista e aqui no Brasil, né. A Princesa Isabel, ela, como eu já disse, ela já desejava há muito tempo, né, assinar a Lei Áurea, a libertar os escravos do Brasil. E ela sabia que a monarquia estava em jogo, né, a Casa de Bragança estava em jogo, enfim. E então, ela que já tinha uma promessa, né, a pagar com Nossa Senhora Aparecida, pois ela, no início do seu casamento, tinha dificuldades de ter filhos, né, ela manda de presente, né, a Nossa Senhora Aparecida uma coroa, uma réplica perfeita ou quase similar àquela que seria a coroa que ela receberia se fosse a imperatriz do Brasil, né. Então ela pediu que o ourives da Casa Imperial fizesse essa réplica, né, em miniatura, né, para dar a imagem de Nossa Senhora. E com essa coroa, ela mandou um bilhete que dizia que ela era apenas uma princesa da terra e Nossa Senhora era a rainha do céu e, portanto, ela se curvava diante dela, né? E dizia a seguir, em primeira pessoa, né? Se eu não me sentar, né, no trono do Brasil, né, rogo-te que sente por mim e o governe perpetuamente, né? E com essa atitude, a Princesa Isabel passou, né, a coroa, o governo do nosso país, a Nossa Senhora Aparecida, de tal modo que a gente pode dizer que a monarquia espiritual do nosso país não acabou e nunca vai acabar, porque é sempre Nossa Senhora a quem governa. Mas por que eu disse isso? Nesse quase que exato momento onde ela dizia isso, ela mandava essa coroa e ela assinava a Lei Áurea, os redentoristas estavam chegando no Brasil, né? Metade do grupo veio aqui para Campinas de Goiás para cuidar da devoção ao Divino Pai Eterno e metade foi para o santuário, aliás, para Aparecida. O santuário ainda não existia a capela, a igreja menor. E olha que curioso, depois que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, os próprios escravos e alguns abolicionistas diziam a ela que queriam erguer um monumento em homenagem a ela e escrever embaixo a Redentora. E ela disse, então, não, o único Redentor é Cristo, vocês devem fazer um monumento em homenagem a Ele. E mais tarde esse pedido seria atendido, e seria o Cristo Redentor, lá no Corcovado, onde queriam colocar a imagem dela. Inclusive, o projeto dela constava de Jesus abraçado com a cruz, né? Sim, o Cristo Redentor, que inclusive é aquele que nós temos na nossa capela, e que a Madre Celeste tinha na capela, no primeiro mosteiro, né, com o globo nas mãos e a cruz, né? E então esse pedido foi atendido, mas as coincidências não param por aí, né? O nosso país, cujo nome de batismo já revela muito a sua missão, né, Terra de Santa Cruz, ele tem um carinho todo especial, né, porque foi um dos únicos países, junto com Portugal, que nasceu católico, nasceu por motivo de fé. E toda essa história da Princesa Isabel, onde ela passa a coroa para Nossa Senhora, e onde, por causa dela, surge esse cartão postal do Brasil, que é o Cristo Redentor, e os redentoristas que vêm para o Brasil e são designados pela Divina Providência e por Nossa Senhora para cuidar do seu santuário, Nossa Senhora Aparecida, e até hoje são eles que cuidam, né? Tudo isso quer nos chamar a atenção, né, de que nós todos, brasileiros, não só eu, que sou redentorista, e os padres e as irmãs redentoristas, devemos ser tantos outros corredentores, né? E para isso,
a gente tem que se configurar com Cristo Redentor. As suas virtudes, as suas palavras, os seus pensamentos, viver unidos a Ele. Porque quando a gente se configura a Cristo, né, acontece aquilo que São Paulo escreveu, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E quando a gente é um alter Christus, né, um outro Cristo, as pessoas nos veem e não veem a nós, mas veem Cristo. E assim a salvação chega a todos. E assim se realiza aquilo que diz o lema da nossa congregação e da nossa ordem. Copiosa apud Deo redemptio. Junto dele, de Cristo, a redenção é copiosa. Amém. Que bonito. Muito obrigado, querida irmã Maria Aparecida, nossa monja, aqui do Mosteiro Sagrada Face de Formosa. Só estendo um abraço a todas as irmãs e as formandas. E nós vamos terminar esse momento. Agradeço muito a você que participou conosco desse momento tão sublime, esse primeiro dia de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório, abertura do mês vocacional. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha e Padroeira do Brasil, e de Santo Afonso Maria de Ligório, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Aguardem que mais para frente a gente vai ter alguns outros momentos com a irmã, que é muito sábia, muito profunda nos ensinamentos de Santo Afonso. Fiquem com Deus e muito obrigado.